Ei, pessoal! Hoje à noite vamos mergulhar de cabeça em um mundo onde seu problema de insônia poderia ser curado por algo que parece saído do laboratório de um cientista maluco: banhos elétricos. Você está sentado em um banheiro mal iluminado, o cheiro de lavanda e mofo enchendo o ar, enquanto se prepara para se imergir em uma banheira de cobre conectada a fios elétricos. É a era vitoriana, afinal. Onde mais você esperaria que um tratamento médico viesse acompanhado de um risco de eletrocução? A ideia é simples. Uma corrente de baixa voltagem supostamente vai acalmar seus nervos e te enviar aos braços de Morfeu. Mas vamos ser honestos. Se isso acontecesse hoje, você provavelmente seria preso só por tentar. Então, antes de ficar confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas apenas se você realmente gostar do que eu faço aqui. Deixe um comentário também. Me conte de onde está assistindo e que horas são aí. Agora, abaixe a luz, talvez ligue um ventilador para aquele fundo sonoro suave. E vamos entrar juntos nessa jornada de hoje. Você entra na banheira e sente a água já suspeitamente quente envolver suas pernas, trazendo um leve formigamento. O aparelho ao lado parece mais um pesadelo alquímico do que um dispositivo médico. Fios saem de uma caixa de madeira com uma etiqueta em latim que promete milagres. O médico, ou talvez charlatão, ajusta um botão e, de repente, você tem a sensação de estar sendo massageado por enguias invisíveis. Dizem que esses choques estimulam o sistema nervoso, realinhando sua energia e acalmando seu cérebro sobrecarregado da era vitoriana. Historiadores ainda discutem se esses banhos funcionavam de verdade ou se os pacientes simplesmente desmaiavam de medo. Ao seu redor, o ambiente está repleto de outros insoneiros segurando toalhas e parecendo igualmente céticos. Um homem jurava ter visto faíscas quando mergulhou o dedo do pé. Outro afirmava que sonhou com Napoleão montado num Velociraptor. Seja placebo ou pseudociência, as pessoas acreditavam. E francamente, depois de semanas encarando o teto ouvindo seu vizinho papagaio recitar Shakespeare, você está disposto a tentar qualquer coisa, mesmo que isso signifique arriscar um pequeno evento cardíaco. Enquanto a corrente pulsa dentro da água, você começa a sentir sensações estranhas. Seus pés parecem flutuar e suas pálpebras começam a pesar. Está funcionando? Ou é apenas a reação natural do corpo ao ser levemente eletrocutado? De qualquer forma, você começa a se sentir estranhamente bem. Como se alguém tivesse embrulhado seus pensamentos em veludo e os guardado debaixo de uma manta. Talvez haja algum sentido nessa loucura toda, mas nem todos eram convencidos na época. Alguns críticos alertavam sobre os perigos de brincar com eletricidade, especialmente dentro de uma banheira, uma preocupação que soa estranhamente moderna. Outros sugeriam que o verdadeiro benefício vinha não dos choques em si, mas do ritual, da hora tranquila passada mergulhado em água quente, enquanto o resto do mundo dormia. Afinal, não é exatamente esse o objetivo? Mesmo assim, você não consegue evitar pensar no que seus amigos diriam se você contasse que finalmente dormiu, graças a um pouco de eletricidade caseira. Ririam? Tentariam também? Provavelmente não, a menos que estivessem muito desesperados. Por enquanto, porém, você deixa o calor pulsante carregar você ainda mais para a relaxação. Seja lá o que vier a seguir, você está pronto. Você sai da banheira com a pele formigando e uma leve sensação de que talvez tenha sido um experimento científico ambulante. O ar frio do corredor toca sua pele úmida enquanto você segue para o próximo tratamento. Algo que promete sono por meio de aromas misteriosos e frutas em decomposição. A porta dianteira é decorada com símbolos estranhos, metade alquímicos, metade publicitários. Algo como aromas noturnos de sono profundo, escrito em letras douradas sobre madeira escura. Você respira fundo e entra. O quarto está abafado, cheio de cortinas grossas e prateleiras lotadas de frascos com líquidos coloridos. Há velas acesas, mas não exatamente para criar um clima romântico. Elas são parte do tratamento, supostamente liberando vapores calmantes no ar. No centro da sala, uma mulher de meia-idade, trajando um vestido apertado e um chapéu adornado com plumas duvidosas,
Te cumprimenta com um sorriso sereno e um aroma intenso de pêssego podre. Sim, pêssego podre. Segundo ela, a combinação entre odores doces e levemente desagradáveis ajuda a confundir os sentidos e preparar o corpo para o descanso profundo. Mas aqui estamos nós. Ela oferece um pote de cerâmica contendo fatias de pêssego mergulhadas em vinagre e ervas, deixadas ali por dias até adquirirem aquele cheiro particularmente marcante. Você aproxima o pote do nariz e sente um misto de doçura enjoativa e acidez sufocante. É como se alguém tivesse tentado fazer um perfume chamado sono divino e acabou criando algo mais parecido com morte aromática. Mesmo assim, há uma certa lógica sensorial nisso tudo. Os vitorianos acreditavam firmemente no poder dos aromas para curar males físicos e mentais. Eles não tinham antidepressivos nem ansiolíticos modernos, então recorriam ao que estivesse disponível, incluindo plantas, óleos essenciais e, às vezes, coisas que simplesmente cheiravam bem, mesmo que fossem suspeitas. Alguns especialistas da época sugeriam que inalar certos perfumes antes de dormir ajudava a reduzir a ansiedade e a induzir um estado de relaxamento. Históricos ainda discutem se isso era mais eficaz do que simplesmente tomar uma boa xícara de chá ou cantarolar baixinho para si mesmo. Você se senta em uma poltrona fofa e é envolvido por uma nuvem de vapor que sobe de um recipiente aquecido na mesa à sua frente. Misturado ao aroma do pêssego decadente, estão traços de lavanda, camomila e algo que parece cânfora. Seja lá o que for, começa a funcionar. Sua mente parece ficar mais leve, como se todos os seus pensamentos tivessem sido envoltos em gaze e guardados numa gaveta distante. Talvez haja alguma verdade nesses métodos antigos, afinal. Enquanto você inspira profundamente, a mulher menciona que alguns pacientes relataram sonhos vívidos após usar suas receitas. Um homem jurava ter conversado com um filósofo grego durante o sono. Outro disse que acordou com um cheiro de flores que não existiam na casa. E um terceiro, bem, ele simplesmente não acordou. Ok. Talvez esse último seja apenas boato. Ou não. De qualquer forma, você decide não perguntar detalhes. O ambiente fica cada vez mais pesado. As luzes parecem dançar lentamente pelas paredes, e o cheiro se torna quase hipnótico. Você se pergunta se vai realmente dormir ou simplesmente desmaiar de tanto inalar aquela mistura bizarra. Não importa. Neste momento, qualquer coisa que traga descanso é bem-vinda. E, sinceramente, você já aceitaria até um travesseiro recheado com folhas de couve fermentada, se isso significasse uma noite inteira sem encarar o teto. Você sai do quarto perfumado com o cheiro de pêssego estragado ainda grudado às suas roupas e cabelos, como se tivesse passado a noite em um mercado abandonado. O ar fresco do corredor parece uma bênção, limpando seus pulmões daquela mistura bizarra. Mas antes que possa respirar aliviado, é conduzido até a próxima sala. Esta mais escura, mais silenciosa e com um cheiro completamente diferente. Cera de vela, papel velho e algo que você não consegue identificar, mas que parece esperançoso. A luz do lampião no teto oscila suavemente, projetando sombras alongadas nas paredes forradas de livros empoeirados. No centro da sala está uma cadeira estofada, posicionada diante de uma mesa simples, onde repousa um livro grosso, com capa de couro desgastada. Ao lado, um homem de paletó escuro e barba bem aparada te cumprimenta com um movimento lento da cabeça. Ele não sorri, não fala alto. Sua voz, quando surge, é baixa, uniforme, quase hipnótica. Hoje à noite, ele diz, vamos encontrar seu sono através da repetição. Você senta-se devagar, os olhos fixos nos dele. Ele abre o livro e começa a ler. A princípio parece algo familiar, um trecho de um poema antigo ou talvez um sermão religioso. Mas logo percebe que as palavras são propositadamente vagas, sem começo nem fim claro. São frases curtas, repetidas em ciclos, como se o próprio texto tivesse sido criado para induzir um estado de torpor. E funciona. Cada frase entra em sua mente como uma onda suave na areia,
apagando o que estava ali antes. Você tenta prestar atenção, mas as palavras começam a perder o significado. Elas viram sons, depois sussurros, depois nada. O método se baseia na ideia de que a mente cansada busca padrões, e ao oferecer um fluxo constante de informações sem surpresa, ela acaba adormecendo. É como colocar uma criança para dormir com uma canção de ninar, só que com menos melodia e muito mais filosofia obscura. Alguns médicos da época acreditavam que a monotonia era a chave para combater a agitação mental causada pela insônia. Outros sugeriam que a técnica era uma forma de submissão psicológica, quase como lavagem cerebral. Historiadores ainda discutem se isso realmente funcionava ou se era apenas mais uma das muitas formas de manipular pacientes ansiosos. Enquanto o homem continua a leitura, você sente seus pensamentos ficarem cada vez mais lentos. Suas pálpebras pesam. Seu corpo parece afundar na cadeira, como se estivesse sendo absorvido por ela. Uma parte racional de você quer resistir, quer entender exatamente o que está acontecendo. Mas outra parte, a mais cansada, a mais seduzida pelo sono, simplesmente deixa ir. Por que lutar contra isso? Por que tentar manter os olhos abertos quando tudo o que deseja é mergulhar naquela quietude? E então, sem aviso, ele para. O silêncio invade a sala como água em um vaso vazio. Você pisca, confuso, como se tivesse despertado de um breve cochilo dentro de um sonho. O homem fecha o livro com cuidado, como quem termina uma cerimônia sagrada. Como se sente? Pergunta ele ainda com aquele tom monocórdico. Você não responde imediatamente. Está ocupado demais tentando lembrar onde está, o que estava fazendo, e se por acaso já dormiu ou não. Ele sorri discretamente, como se já soubesse a resposta. Talvez tenha sido apenas sugestão. Talvez tenha sido exaustão. Ou talvez, de alguma forma misteriosa, aquelas palavras repetitivas tenham realmente feito algo dentro da sua mente. De qualquer maneira, você se levanta devagar, sentindo-se mais leve, mais calmo. O sono ainda não veio, mas agora parece possível. Você sai da sala de leitura com a mente ainda envolta naquela névoa monótona, como se seus pensamentos tivessem sido enrolados em lã e guardados num canto distante do cérebro. O corredor está mais escuro agora, ou talvez seja apenas sua visão que se ajusta ao cansaço. Você pode sentir o sono se aproximando, não como uma certeza, mas como uma promessa vagamente escrita em papel amarelado. Ainda falta um passo, porém. Um último tratamento. Algo mais drástico. A próxima porta é diferente das outras. Não há decoração, não há avisos coloridos nem símbolos misteriosos. Apenas uma placa simples de madeira com letras gravadas. Tinturas noturnas. Você entra sem bater. O ambiente é quase apertado, como uma cozinha antiga repleta de prateleiras abarrotadas de frascos de vidro. Cada recipiente tem um rótulo manuscrito, alguns ilegíveis, outros proclamando coisas como essência de beladona, extrato de ópio puro e gotas de sono eterno, contém traços de sonhos. No centro da sala, uma figura baixa e curvada mexe em uma mesa de madeira escura, misturando líquidos com dedos trêmulos. Ele parece mais um bruxo do que um médico. Mas você já chegou até aqui. Não vai desistir agora. Precisamos acalmar seu corpo, ele diz, sua voz soando como folhas secas sendo varridas pelo chão. E para isso, às vezes, é necessário adormecê-lo completamente. Ele segura um pequeno frasco com líquido âmbar e o agita suavemente. Uma dose leve, suficiente para levá-lo ao limiar do sono, mas não além. Você engole em seco. Como saber onde termina o limiar e começa o abismo? Ele explica que muitos pacientes vitorianos recorriam a essas tinturas quando todos os outros métodos falhavam. Banhos elétricos? Não funcionaram. Aromas doces e pêssegos podres? Inúteis. Leituras infinitas? Bem, talvez tenham ajudado um pouco. Mas quando tudo mais falha, resta apenas o recurso mais antigo da humanidade: a química. Doses cuidadosamente medidas de plantas poderosas,
misturadas com álcool, e algumas gotas de algo cujo nome você prefere não perguntar. Historiadores ainda discutem se essas poções eram verdadeiramente eficazes, ou se as pessoas simplesmente desmaiavam de exaustão e embriaguez. Mas não importa. Você está cansado demais para ser cético. Além disso, o cheiro do líquido é surpreendentemente doce, como mel aquecido e flores noturnas. É quase reconfortante. O homem coloca 2 gotas na ponta de uma colher de prata e a oferece a você. Abra a boca, ele sussurra. Você obedece. O gosto é forte, quase picante no início, mas depois se dissolve em algo suave, como chá escuro e memórias antigas. Em segundos você sente o calor subir do estômago até o peito, como se alguém tivesse derramado cobertores invisíveis sobre seu corpo. Sua visão começa a ficar ligeiramente turva. Os sons parecem vir de longe, como se o mundo estivesse mergulhado em água. Seus passos são lentos, pesados, como se cada movimento exigisse um esforço imenso. Mas não há dor. Há paz. Uma quietude profunda, como estar dentro de uma caverna silenciosa, protegido por paredes grossas de preocupações e pensamentos incessantes. Você se senta em uma cadeira perto da janela, olhando para fora. A noite lá fora parece mais calma, mais gentil. As luzes da cidade piscam devagar, como se também estivessem cansadas. Você fecha os olhos por um momento. Só um momento. E então, nada. Não há queda. Não há medo. Não há resistência. Há apenas descanso. Um sono profundo, completo, sem interrupções. Talvez seja temporário. Talvez amanhã você volte a encarar o teto novamente. Mas hoje à noite, você dormiu. De verdade. Fechamento calmante. Agora respire fundo. Devagar. Inspire o ar noturno, mesmo que só em imaginação. Sinta o peso dos olhos, o relaxamento dos músculos, a mente vagando sem pressa. Esta jornada foi longa, estranha, às vezes inquietante, mas sempre guiada por mãos gentis. Você esteve em salas escuras, cheirou aromas duvidosos, ouviu vozes repetitivas e até experimentou doses de loucura, e sobreviveu. Agora deixe o resto ir. O sono não precisa ser tão dramático. Não precisa de choques, nem de vapores, nem de palavras em círculos. Às vezes, é apenas isto. Um momento de silêncio. Um instante de paz. Um coração que desacelera e aceita que é hora de descansar. Deixe-se flutuar nesse pensamento. Deixe-se confiar nele. Seja onde for que você esteja neste exato momento, saiba que está seguro. O mundo continua lá fora, mas aqui, dentro deste momento, tudo é calmo. Tudo é macio. Tudo é permitido. Durma bem. Sonhe leve. Volte sempre.